Aqui o passo distal nós já falamos, né? Um índice bom, 65% acertou, perfeito. Né? Termos que se refere à estrutura localizada dentro das cavidades do corpo. Interno, não tem como correr, né? Ó, perfeito, interno. Aí aqui é onde fica a dúvida superficial, externo, profundo, né? Como é que a gente vai diferenciar isso? Olha só aqui. Olha só aqui. Tá na imagem lá? Tá nessa imagem aqui, ó. Eu vou deixar esse indivíduo todo com a pele normal. Certo? Opa. E vou do outro lado deixar o pescoço também na pele. Do outro lado aqui eu vou secar. Essa área que você está vendo tem uma camada, né, transparente do cabelo, estou tirando. Uma camada aqui, ó, estou tirando também da pele. E agora eu vou tirar o músculo. Pronto, tirei. Aí nós vamos ter, ó, olha só aqui, ó, a pele, o músculo e o osso, né, ó. Temos aí as 3 camadas. Como é que fica aí, ó? Como isso não é uma cavidade, é uma sobreposição de camadas, eu tenho, né, uma camada que está superficial, uma que está profunda e a outra que está média, que está entre, né, ó, média. Então, superficial, médio e profundo, se a gente fosse comparar pele, músculo e osso. Né? Nesse caso aqui, né, é uma sobreposição de camadas. Sobreposição. Agora, se eu tirar aqui, ó, o crânio, tirar aqui o crânio, o osso. Lá dentro, vou tirar aqui as meninges. Pronto, tô vendo o encéfalo lá dentro. O encéfalo. Aí eu vou dizer, ó, que o encéfalo é uma estrutura interna, porque ele está dentro de uma cavidade. Que cavidade? A cavidade craniana, né? E a pele está fora dessa cavidade craniana. Então, ele é uma estrutura externa. Viu a diferença? A pele em 2 contextos. Inicialmente eu não tinha Tu é cavidade. lascada, viu, professor? Ó, inicialmente eu não tinha cavidade nenhuma, eu tinha uma sobreposição de camadas. Eu tinha pele e músculo. Então a pele é superficial, o músculo é profundo, certo? E quando eu comparo aqui a pele com o encéfalo está dentro de uma cavidade. Que cavidade? Craniana, né? E aí eu consigo dizer que a pele é externa em comparação ao encéfalo que está interno. Quando eu tenho, por exemplo, lá dentro do útero, quando eu tenho, por exemplo, pegar aqui o reprodutor, lá dentro do útero, pega aqui o útero, aqui o útero. Vou tirar aqui uma parte dele, metade dele. Pronto. Aí você tem aqui, ó, a camada, ó, interna do útero, ó, na cavidade, tem uma camada interna, que é o endométrio, né? E aqui a camada externa, ó, certo? Aqui, ó, camada externa do útero, que é o perimétrio, certo? Perimétrio. Externa. E lá dentro é a interna. Aqui, quando eu marco um, era para ele marcar só lá em cima. Porque aqui no meio é o miométrico. Esse aqui é a musculatura, aqui é o miométrico. Ele está marcando tudo junto. Como se fosse o útero todo, né? O corpo do útero. Ele está marcando a região. O corpo do útero. Mas eu queria enfatizar as camadas. Né? Camada interna do útero, endométrio. Camada externa do útero, perimétrio. E a camada média, miométrio. São só exemplos, né? Evidentemente que lá na prova, vocês não vão precisar, nesse assunto de termo de posição, vocês não vão precisar saber o nome dessas coisas todas ainda, né? Porque lá vai estar as opções, vocês têm que se ligar onde é que as coisas são. Aí, ó, a prova, como é que vai ser, já que a gente falou dela. Você tá lá com o arquivo da prova, né? Tá gravando, tá? Eu nem conferi, ó. Está, professor, está gravando. Beleza. Então, você tá lá na prova, né? Esse seu ainda é aqui lá. Então, a gente está lá na prova. Vamos estar lá, sei lá,
questões, 20, sei lá quantas questões são. Aí você vai... em cada questão, pegou uma primeira questão, olhou o tema dela, olhou o assunto, leu. Que a prova você acessa, falando da minha, na anatomia. Você acessa quantas vezes você quiser a prova. Agora, responder só dá direito a uma vez. Na hora de responder, né? Você vai aos pouquinhos. Aí você pegou lá a primeira questão, eu vou estudar essa questão. Essa questão fala sobre sistema tegumentar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar especificamente o que ele fala em tegumentar na questão. Aí ele está falando das terminações nervosas que a pele contém para captar calor, frio, dor e tais sensações. Então, vou pegar esse assunto, terminações nervosas, vou estudar ele ou no livro, ou no YouTube, onde for. Vou estudar. Depois eu estudei, agora eu posso responder aquela questão, agora eu já sei qual é a resposta. Pá, respondeu. Né? Aí vai para a segunda, vai para a terceira, aí vai, até terminar toda a prova. Né? Você vai estudando em pesquisa, meu objetivo é que vocês estudem, pesquisem, né? Não, a prova vai ser dentro do Moodle aqui, certo? Prova dentro do Moodle, certo? Aí você acessa a prova, tipo essa daqui, só que sem tempo, sem nada. Tem lá o texto da questão e os itens, e aqui às vezes tem figuras, né? Aí você lê e tal, vai clicar na resposta correta, por exemplo, né? Aí você vai para a segunda, vai para a décima, a ordem você que faz, né? E aí no final tem o nome assim, tipo aqui, enviar as respostas. Pronto, enviou, não tem mais chance. Entendeu? Nas provas presenciais, você tem o horário, que é o tempo ali de 1h30 a 2 horas do tempo da aula, né? Aí a gente entrega a prova e você vai fazer dentro daquele tempo. Terminou o tempo, entrega a prova, né? E aí não tem pesquisa, efetivamente, né? Aqui no remoto. Mas aí, ó, vocês passaram aí, ó, uma semana com essa vibe, né, de poder pesquisar e tudo. Se bem que esse aí tinha tempo, não é muito considerado, porque tinha tempo e tudo, né, aí complica, né, mas considerando que não tivesse tempo, talvez o resultado tivesse sido ainda melhor. Então vamos lá nas questões, que só minha amiga vai brigar comigo. Para, professor. Como é o nome teu, hein, que eu não estou acompanhando aqui na tela? Yasmile. Yasmile, certo, beleza. Que é para eu me lembrar na hora de corrigir a prova, sabe? Dizer, aquela ali é aquela que me... Que é isso, professor? Brincadeira, tá gravado, não é brincadeira. Pelo amor de Deus, pega esse pedaço do áudio não, para usar contra mim. É uma fake news. O remoto é melhor, não corre o risco do cachorro do professor comer a prova, só para descontar aí. Rapaz, Odina, tu acredita que já aconteceu isso? Aconteceu isso em 2015.1. Uma turma minha da noite. Os alunos se formaram agora no ano passado, essa turma. Uma colega até de Guaramiranga. O cachorro comeu a prova. Comeu mesmo, legal a prova da menina. Comeu umas 4 provas minhas. Aí, 3 provas deu para você verificar que não, essa é essa mesmo, essa tem condição de restaurar. Aí eu botei a fitazinha, né, o durex e tal, e devolvi a prova e expliquei, só, tá aqui, sua nota é essa, tá aqui, tá, não tô sendo injusto. Agora teve um que o cachorro chorou, picotou todinha. Eu digo, ó, essa daqui não tem como achar qual é o resultado, não. E eu vou ter que dar a nota máxima para a aluna. Aí a aluna levou 10 nessa prova. Acontece. Menos mal, né? Tirou um 10, né? Eu sou justo, né? Não tenho o que fazer. Eu vou dar um 7, porque se a aluna fosse tivesse tirado mesmo mais, isso é injusto, né? Então, professor, por favor, O cachorro com a minha prova na hora. bote minha prova perto do seu cachorro, viu? Por favor. Eu vou pedir o cachorro da vizinha para comer minha prova também. Não, vai lá. Ó, princípio de construção, a sexta, princípio de construção corpórea, formado por camada, que a gente acabou de falar, né? A pele, o músculo e tal. Estratigrafia, né? Estratigrafia. Antimeria é o corpo constituído em metade direita e esquerda, né? 2 metais, a bilateralidade. A metameria
segmentos transversais que você observa ali na costela, por exemplo, que é uma costela, cada costela é transversal e está uma abaixo da outra, né? Na costela, né? Ó. Cada costela uma abaixo da outra, ó. Cada uma delas aqui é um metâmero, né? Ó. E na vértebra também, ó. Isso aqui é o princípio da metameria. Segmentos transversais, individuais. A paquimeria é dos tubos, né? O corpo tem 2 tubos, tubo neural e tubo visceral. Não seria, então vai ser a estratigrafia, que é a mesma coisa de estratimeria. O indivíduo alto, magro, membros longos, pescoço longo e tórax achatado antero-posteriormente. Que tipo de corpo é esse? Né? É um corpo longilíneo. Né? O normalíneo é a estatura normal do indivíduo. Brevilíneo é aquele encurtadinho, não é o anão, é um encurtadinho. Certo? E o longilíneo é o grandão. Né? Altão, magro. Aí, qual afirmação não pertence à posição anatômica? Palma da mão voltada para frente, isso pertence, está lá na posição anatômica, palma da mão voltada para frente. Tem que estar em pé? Sim, tem que estar em pé. Olhar fixo no horizonte? Sim, tem que estar olhando para o horizonte. Agora, membros superiores afastados assim do corpo, aí já não dá. Então, é isso daí. A resposta correta para a questão, né? Que, na verdade, não tem relação com posição anatômica. Aí aqui foi onde o erro foi maior, do puzzle, né? Que é o da sequência do encaixe lá do dominózinho, certo? Então, como é que vamos fazer aí, ó? A sequência era célula, tecido, órgão, sistema. Lembra dos níveis de organização do corpo, né? Primeiro, químico, depois celular, tecidual, orgânico, sistêmico e organismo, né? Os 6 níveis. Só coloquei 4 deles aí, em uma ordem, não necessariamente da primeira, né? Mas uma sequência a partir da que foi colocada. Como foi colocado o miócito, que é uma célula muscular, aí você tem o tecido, depois o coração, que é um órgão, depois o sistema circulatório. A sequência era essa. 50 pessoas acertaram, né? Depois, talvez... Quem acertou de primeira é essa? Assim que fez a primeira vez, acertou. Vai, se acusa aí. Olha aí, o Jean Pedro. Mas, Jean, foi na doida, assim, aconteceu ou tu fez consciente? Ana Maria. Na cagada. Às vezes acontece, acaba vai, deu certo, né? Ó, Eu acho que ele fez consciente, viu? Foi, né? E por que você defende o Jean assim? Então... Que você tá defendendo, né? eu vou desfazer essa dupla aí, vou levar pro paredão, viu? Não, mas eu acho que ele fez consciente, porque ele prestou atenção nas questões, né? Então, né, ele fez consciente. Essa daí tá com medo de ir pro paredão, pelo Jean. Defendendo tanto assim. Então, beleza. Olha só aí, pessoal, deixa eu ver, eu não entendi que era para clicar e ficar arrastando as opções para cima as imagens. Aí, né? Show. Então, toda vez que vier um desse aí, e aí tem um nomezinho lá, ó, puzzle, né? Ó, acho que a pronúncia é essa. Por favor, quem for mais craque no inglês, me corrija. E aí ele diz, ó, true e false, né? Verdadeiro ou falso, ó. E diz quando é quiz, né? Que é de múltipla escolha. Ele já diz o tipo de questão. Então, se liga nas próximas vezes. 10ª questão, ó. Ele está dizendo aí, ó. A escápula encontra-se lateral em relação ao externo. Muita gente, a maioria, né? Botou verdadeira. Então, vamos lá na imagem. Ele está dizendo, ó. Na verdade, Islândia, não era para clicar, era para arrastar. Você pegava a estrutura, na ordem que elas faziam a sequência de organização do corpo humano, você pegava o miócito, que é uma célula muscular, arrastava para a primeira caixinha, o tecido muscular para a segunda caixinha, fração para a terceira caixa, e o sistema circulatório para a quarta caixa. Entendeu? Era assim que faria. Se tiver alguma outra questão que fale sobre puzzle, você já sabe que é para botar na ordem como ocorre. Tinha as caixinhas em cima. Ele está falando agora externo e escápula. Vamos lá. Externo e escápula, né? Vou selecionar aqui os dois. Aí ele mostra, ele está dizendo o que lá na questão. Deixa eu ver lá de novo o enunciado. A escápula encontra-se lateral em relação ao externo. Ele está dizendo que a escápula está distante do plano mediano quando comparada ao externo, que já está lá. Aí eu volto
enaltecer aqui e recapitular. Não pode comparar nada com uma estrutura que já seja mediana. Porque como é que eu vou dizer que a escápula está longe do meio em comparação com uma estrutura que já é do meio? Não tem como a outra estrutura ser perto ou ser longe do meio quando comparada com quem já está no próprio meio. Foi aquele exemplo que eu disse lá na aula passada, né? Imagina que tem 2 alunos para se atender na secretaria. Um está lá no estacionamento, o outro já está no guichê. Aí quem chegar primeiro no atendimento ganha. Meu amigo, o cara já está lá. O outro pode ser o mais rápido possível. Ele nunca vai chegar primeiro de quem já está lá dentro. Certo? Então, não se compara nada com uma estrutura mediana. Em termos de medial e lateral, aqui, ó, que ele quer dizer medial e lateral. Como é que a escápula vai estar distante do meio se eu não tenho uma outra estrutura que não esteja no meio para me comparar com ela? Se tivesse, por exemplo, aí o húmero, né, para comparar, ó, aí estava lá o húmero, ó, o externo não tinha nada a ver com a história, né? Então, húmero e escápula. A escápula está mais perto do meio do que o húmero. A escápula vai ser medial, o húmero vai ser lateral. Mas com o meio não dá para comparar. Aí aqui, o externo encontra-se, aí qual é o termo? Uma parcela pequena, mais uma parcela, né? Acertou. Então, a comparação que eu posso fazer entre externo e escápula, ó, é que um está na frente, um está mais próximo da linha, da linha não, né? Do plano ventral. Olha só, aqui é o plano dorsal. Então, essa está mais próximo do plano anterior do que essa. Então, essa daqui é anterior e essa é posterior. Anterior, posterior. Então, a comparação que cabe lá é essa. Então, o externo encontra-se anterior. Tá? Aí, se a gente clicar aqui, vai aparecer todo mundo que acertou essa questão. E quem errou, né? A listagem geral. Aí, olha só. Na prova também, eu costumo colocar o seguinte. Não, Larissa, Carla, Larissa, à medida que a gente vai usando, eles vão se aprimorando, né? Olha aí, tem até agora, ó, quem sou eu, ó, neurônio, né? 163 pessoas acertaram. Perfeito, neurônio. Neurônio multipolar. Essa daqui eu acho que nós respondemos, não sei, na aula, uma imagem dessa, né? Ó, os planos que existem nessa imagem, né, para cortar, produzir essa imagem. Você tem, ó, aqui está passando o sagital, ó, cortando direita e esquerda. E se eu pegar aqui o antebraço dela, ó, aqui é onde eu morava o bizu, né? Ó, quando eu pegava aqui o antebraço dela, ó, se eu botar isso na posição anatômica, esse antebraço vai ter um corte transversal. Apesar de ter sido uma facada só aí, certo? Uma vez só o corte, né? Que ela estava nessa posição. Mas eu tenho que considerar as coisas na posição anatômica. Então, em termos de corte, esse corte foi no sentido transversal aqui, ó. Acertou aqui a galera. Boa parte pegou a ideia. Essa daqui não dá para enxergar, essa daqui eu teria até que tirar ou encurtar aqui a imagem, porque não está dando para aparecer a placa, ela não carrega, né? Na verdade, ele está comparando aqui, ó, a mancha com a placa. Está bem aqui a placa, eu acho. Certo? E aí pergunta qual é o mais superficial. Ele está dizendo que a mancha é mais superficial do que a placa. Né? Professor, isso aí tá a nível valendo 10 pontos. Que você tem que ver até que altura aqui da pele, né, até que profundidade, cada um deles alcança, né? Então a mancha tá, tipo, entrou mais na pele, entrou mais no tecido. Já a placa não, ela fica só no superficial, entendeu? E aí, mas a imagem não tá tão clara. Aí deixa quieto, né? Era só para dizer aqui tá mais profunda e aqui tá menos profunda em termos de invasão da pele, quanto cada um invade a pele. Mas é porque na figura tem a placa, entendeu? Aí não precisava nem saber o que era cada uma, não, bastava ver na imagem. Mas a imagem não carregou totalmente, porque a placa tá bem ali assim, ó, mas não dá para enxergar o desenho dela. Então, desconsidera essa daí. E aqui a última, ó, para classificar, né? Ó, se é uma anomalia maior, uma variação interna, né? Para ser variável. Oi.
O senhor sabe me dizer se tem como desativar o chat, porque eu não estou Tem não. conseguindo ver a sua aula direito, porque muita gente fica falando, aí a mensagem fica bem na frente, eu não estou conseguindo entender nada. Você está no computador ou no celular? Eu estou no celular. No celular, ele aparece só lá embaixo. Se você deixar em pé, né, o celular em pé, ele vai... Só aparece duas mensagens no dois máximo, chats, né? não ocupar a tela. Entendeu? Não chega a Certo. ocupar a tela, ele fica só embaixo na margem preta. Pois é, porque eu boto maior para poder eu dar o zoom, para poder eu ver mais perto, entendeu? Aí quando eu E, dou o zoom, a mensagem fica bem em cima do zoom que eu botei. É por isso que eu não, estava querendo se você se deitar a dava para tela... desativar as mensagens. Não. Ah, tudo bem então, obrigada. Tá. Aí essa aqui, ó, não é anomalia, né? Ó, maior, é uma anomalia normal, que eu digo assim, né? Não é tão prejudicial, certo? A anomalia maior, o prejuízo dela é maior. Anomalia. Por que é que não é variação? Porque para ser variação, tinha que ser algo que não cause prejuízo. O fato de você não ter os dedos, que é a sindactilia, né? Ele sim compromete a pega, né? Daquilo que é a função da mão. Então, no geral, nós tivemos aí, cadê o índice geral? Nós tivemos aí um índice de 47% de acertos, né? 47% de acertos. Beleza? E aí vamos ver o pódio, vamos ver como é que ficou esse pódio. Em terceiro lugar, Daniele TT1. Em segundo lugar, Daniele TT. Em primeiro lugar, Victoria Melo. Essa Daniela aí, viu? Tentou quantas vezes, Daniela? Daniela 3 e 4. Esse pódio está corrompido, né? Só deu a Daniela. Ei, professor. Oi. Aonde é que eu consigo ver essa listagem aí do Cato? Cato, acho que é Cato, Kahoot. Kahoot. Onde é que eu consigo ver? Sim, as questões que eu fiz, que eu acertei. Lá no Moodle ou no Meet, como é que eu consigo ver? Ou não aparece pra gente essa listagem? Não aparece. Não, né? Não. Viu? Tá certo, obrigada. Nada. Só aparece para mim, que sou o detentor da confecção do material, né? Certo? Aí, como é que eu faço, né? Quando for valendo mesmo. Eu vou aqui, exporto os resultados, ó. Né? Faço download dos resultados e vou ver o índice aqui, ó. O índice de acerto, né, galera? Né? O percentual de acerto. Aí são 10 questões, acertou 100%, né? Ganhou todos os pontos. Vou fazendo assim. Beleza? Então vamos agora para frente, E já foi. Ó, aí nós vamos ter aqui o de pele. Ó. Tem um aqui que é de pele. Ó. O tegmentar tá pronto, né? Assim que ó, tegmentar. Professor, Aí geralmente eu tiro direto, certo? Mas, considerando que eu vou iniciar agora a parte de tegmentar, a gente pode dar uma quebrazinha, mas assim, se eu der uma quebra, independente do intervalo, eu vou ter que terminar um pouco mais cedo, porque eu tenho seleção de monitoria de vocês já. Vou selecionar o monitor de anatomia. Certo? Aqui, ó, sistema tegmental. São 17 questões, ó. Já tá aqui, ó. Certo? Já tá aqui no ponto, já. Professor, Qual vai ser o prêmio? O prêmio. Essa daqui, talvez seja pontuação mesmo, né? Assim, 0,1 na prova. Eita! Não é não?
0,25, entendeu? É mais ou menos parecido com o imposto que o governo federal quer tirar da gasolina, né? Ou do gás de cozinha. É R$1,70 o desconto. Pensa, um desconto. Ou R$2,70. É mais ou menos por aí. Carla Larissa. Essa da pele, sim. A da pele, como é que eu faço? Ela vale ponto extra na pontuação da prova. A minha prova vale 10. Aí o tegumentar eu boto como pontuação extra. Certo? Boto pontuação extra na da tegumentar. Aí eu vou verificar aqui se de fato eu mantenho ele via Kahoot, que tem o tempo, ou se eu transfiro ele para dentro do Moodle, certo? O questionário, e no Moodle fica na mesma perspectiva lá da prova, que você pode acessar quantas vezes quiser e só conta na hora que envia, né? Certo? E a gente deixa esses do Kahoot para a gente ir só mesmo se treinando, né, digamos assim. É melhor, professor. Porque como é valendo nota dele, tem que ter uma cor mais oficial, né? Sobre aquela pesquisa que o senhor pediu, acho que é sobre anomalias, como é que a gente faz para enviar? Porque eu fiz faz tempo e eu não sei como é que eu faço para enviar para o senhor. Aqui dentro da turma lá do Moodle, da turma do Moodle, estou aqui abrindo aqui, você vai acompanhando aí na tela. Certo. Dentro do módulo 1, vou ativar esta edição, peraí. Hoje, se fosse pelo YouTube, essa transmissão estaria me deixando a desejar, porque a internet hoje está um pouco mais lenta. Vamos ver aqui. Dentro do módulo 1, se não me engano, tem uma atividade chamada anomalias. Não botei a atividade anomalias. Pois isso eu pedi. Mas eu lembro que eu pedi para vocês fazerem, a gente utilizou na nada. Explicando e vocês foram contribuindo com os exemplos. Eu não pedi para entregar, não. Tá certo. Eu me recordo. O que eu pedi para entregar foi das frases que eu já estou dando retorno aos poucos. Né? Certo. Tá bom? Então tá certo. O senhor pediu só para explicar mesmo, isso era para enviar as frases. Perfeito. Exato. E quem não sabe mexer no aplicativo é café com leite? Não, tem que chegar junto aí, né, para poder mexer. Legal. Tu tá dizendo no Moodle aqui? Eu ainda tô perdida. Mas tu entra aqui normal, né, na sala. Assim. Entro. Aí bem aqui deve ter que expandir tudo. Aí bota expandir tudo, tem que entrar, porque ele vai, de cada bloco aqui, cada módulo, ele vai listar tudo que tem dentro. Aí primeiro aqui, é só o link da aula. Toda vez que tem essa correntezinha, né, é o link. Sim. Aí tem um arquivo, esse vermelhinho aqui é um arquivo, PDF e tal, cronograma. Tudo aqui é link dos canais do YouTube e o link da pasta dos livros, né, da gente. Professor, esses livros aí, para mim, eu tenho que clicar nessa parte e expandir tudo? Não, o expandir tudo serve para mostrar os tópicos que tem dentro de cada módulo, né? Aí, se você clicar aqui, ele já vai direto para a pasta onde estão os livros. Ok. Carregar, ele vai carregar direto para o Drive. Aqui é a parte do livro. Tá. Porque eu queria acessar e não conseguia. Só dar um cliquezinho, então. Aí aqui é o enquete, tem essa interrogação, é um enquete, para você, né, perguntar alguma coisa aí, a gente perguntar, mas aí tá suspenso por enquanto, até segunda ordem. Aí tem o módulo 1. Tem os slides da gente, que é o link do Canvas, né, do nosso slide da primeira aula, tá aqui ele já. Tá aqui ele em arquivo, né, se você quiser o arquivo, e não... Porque o arquivo é parado, né? Aí aqui eu botei o link, porque tem umas animações, eu botei o link para animações. Aqui o link do YouTube sobre esse assunto, né, diretamente da playlist para lá. Uma atividade, todo dia que tem esse azulzinho assim, com um papelzinho, é uma atividade, E aqui, como é um link, eu chamei atividade para enfatizar que é uma atividade. Eu ainda não fiz nenhuma atividade, eu não vi, mas eu vou olhar. E aí agora o módulo, ia ser o módulo 2, você é nervoso, tá na sequência sem dó, mas eu vou puxar logo aqui o tegumental, certo?
tag mental, vou puxar logo ele. E aí tá o slide para vocês, já tem uma atividade que não está liberada, ela está visível, mas ainda eu vou reenviar o link, tá certo? Vou reenviar o link aí para... Professor, me tira uma dúvida. Eu estava dando uma olhadinha nessa agenda que o senhor falou que vai aparecer tudo que você posta lá, né? Caso não apareça para mim, o que é que eu devo fazer? Como é teu nome? Daiane Januário. Daiane, né? Isso. Ó, vamos ver que logo está aqui. Passou a letra D. Tá carregando aqui, D tá no E. Ó, Daiane não tá aqui, ó. A letra D. Aí você botou seu e-mail lá no chat? O meu e-mail? Eu já entro com o e-mail. Mas Não. eu posso colocar aqui de novo. Coloquei porque não tá na listagem aqui, ó. Daiane não tem, ó. Daiane. O seu primeiro nome é Daiane. Isso. O seu primeiro nome é Daiane, então não tá aí. Quem não recebeu nenhuma notificação do seu e-mail institucional dessa aula, é porque o e-mail não está aqui. Né, ó. Aí, teria que colocar aí para depois eu acrescentar, tá bom? Professor, pode olhar o meu? Quem é? Islânia. Então, eu acho que tá... O meu e-mail institucional, eu pedi, faz Islânia, pelo né? WhatsApp. É porque o meu não tem esse 01 aí, não. Islânia Frank, né? Aí a arroba aluno Não tem um 01, não? Não, no meu não aparece, não. Então escreve aí no chat aí que depois eu ajeito. Professor, Oi. na atividade das frases, a gente pode utilizar órgão para avaliar interno e externo? Ou só Qualquer coisa. Qualquer coisa Tá. do corpo, né? Qualquer estrutura do corpo, tá bom? Tá, é que eu pensei que era só ossos que podia avaliar. Não. Eu dei mais exemplo de osso porque era o programa lá, né? Era só osso, era mais fácil. Tá, ok, Professor, obrigado. Professor, já coloquei o e-mail, tá bom? Obrigada. Beleza. Aí, ó, quem tá com dúvida se o seu nome está ou não aqui, aí você olha na sua caixa de e-mail institucional se chegou a notificação minha, um convite para a aula, entendeu? Se não tiver chegado, é porque não está aqui. É mais fácil do que olhando de cada um. Aí, se não estiver, você digita lá, conforme eu pedi no chat, né, para colocar, tá bom? Professor, Uhum. qual o conteúdo da aula hoje que o senhor vai Tem dar? que entrar, Tá, ok. já tinha mencionado, mas menciono de novo. Então, vamos lá pegar aqui o tegumentar. Deixa eu ver onde é que ele está arquivado aqui na minha pasta. Anatomia, sistema tegumentar. Cadê você? Professor, Oi, mulher. quantos módulos o senhor já deu? Tô perdida. Até agora só um. Mais um bem longo, mas foi só um. Qual sistema? Introdução ao estudo da anatomia. Só? Por enquanto, nós estamos só na introdução. Agora é que nós vamos para algum sistema, que é o tegumental primeiro. Professor, falando no coração, pronto, agora eu vou passar mal de novo, porque toda vida eu passo mal, né? Eu mostrei exemplos, né, para exemplificar as que nós estávamos falando. Agora vai, viu, professor? Agora tem que ir meu socorro aqui, viu? Beleza. Isso tudo foi só a introdução. Eu não consigo acompanhar o chat 100%, qualquer coisa, vocês falam aí, né? Acho que alguém queria falar. Vai começar agora. Professor, Ok? Diga lá. se o nome estiver na sua lista, é porque já está com e-mail institucional, é isso? É. Certo. Obrigada. Olha só. Argumentar, aí pode ligar os microfones aí, né? Quem não fala no momento. Professor, bom dia. Sobre as divisões de turma das aulas práticas, eu não consegui escolher um horário para mim.
Eu tinha explicado isso no começo, né? Por enquanto as aulas práticas estão suspensas, e aí, quando for retomar, a gente retoma esse assunto. Ah, perfeito. Eu estou pensando pela primeira vez. Professor, coloca o meu nome na lista, não tá? Não, aí você Eu bota posso- no chat e depois eu ponho. Ah, tá. Eu expliquei isso também. Thalita, teu áudio está dando retorno, Thalita. Ah, pois eu vou desligar aqui, desculpa. Pronto, agora sim. Estou vindo com o áudiozinho desligado. Então, vamos lá. O sistema tegmentar, ele é... como é que eu posso dizer? Ele é comum em termos de, inclusive, de cuidado de todas as profissões. Todas as profissões atuam nesse segmento, nesse sistema, né? Aí nós vamos ter especialmente o pessoal da estética, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da enfermagem mais recentemente, né? Mas em termos de cuidado da pele, limpeza, né? Fazer procedimentos de forma mais estética. Mas a enfermagem trabalhava também com parte de feridas, né? No caso da estomaterapia, cuidados de feridas na pele, certo? O pessoal da nutrição, né? Hoje, associado ao nutricosmético, como nós somos aquilo que comemos, né? Se a gente come bem, nossa saúde da pele vai bem também. Se a gente não come bem, a pele vai, assim como todo e qualquer outro órgão do corpo, vai refletir isso, né? E aí vocês avaliam a hidratação dessa pele, né? Se está ressecada, se não está também, e aí vai associar a ingesta de líquidos e adequar a dieta dessa pessoa. Então vocês todos estão envolvidos no cuidado com a pele, certo? Olha só. Ele não, ela, né, a pele. Até então, até a data de hoje, 25 de fevereiro de 2021, a pele é o maior órgão do corpo humano. Por que eu frisei isso, né? Porque está em processo aí o interstício. O que é o interstício? É aquele espaço entre as células, onde contém líquidos, proteínas, substâncias diversas, para permitir a troca entre o sistema circulatório e a célula. Então, aquele tecido, interstício, ele está sendo aí cogitado como um possível órgão. Caso seja validado isso, certo? Aí a pele vai deixar de ser o maior órgão. Quem vai ser o maior órgão será o interstício. Mas até então é a pele mesmo. Essa pele representa aí 16% do nosso corpo, considerando o indivíduo adulto, né, em média de 5 quilos só de pele. Essa pele, evidentemente, formada por 3 camadas, eu estou considerando esse peso, considerando as 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a tela subcutânea, que antigamente era chamada de hipoderme, a outros chamam de endoderme, certo? Que é o tecido de gordura que ajuda a fixar essa pele no tecido adjacente, como, por exemplo, a musculatura, né? Serve como fonte de reserva energética e de ajuste de temperatura. Mas nós vamos ver cada uma dessas funções de cada área. Em algumas áreas do corpo, né, a gente percebe variações em relação à espessura dessa pele. Você tem, por exemplo, a área do calcanhar, né, que é a área que sofre uma pressão muito grande em virtude de sustentar o peso do corpo. Né, ela sustenta o peso do corpo em atrito com o chão. E aí o calcanhar, evidentemente, tem uma pele mais espessa. Para você chegar no osso, você atravessa, né, uma camada bem mais espessa do que a pálpebra, por exemplo. Né, a pálpebra do indivíduo bem fininha. Bem fininha. Não sei se vocês já viram um paciente com problema de renal, que tem que fazer hemodiálise. A pálpebra, quando ele está inchado, está toda demaciado, a pálpebra dele fica tão fina em virtude do acúmulo de líquido, aí distende a pele, né? Então a pele vai ficar esticada, tá mais delgada, que você consegue visualizar quase transparente, você consegue visualizar os vasos sanguíneos passando bem direitinho, né? Agora, por exemplo, um indivíduo que, né, faço todos os afazeres em casa normal, sem nenhuma demagogia, certo? Lavo o osso, passo pano na casa, varro a casa, né, capino o terreno, pego na enxada,
Então, minha palma da mão não pode ser, né? A palma da mão não pode ser lisinha, como diz a música, burguesinha, burguesinha, né? Então, se você não tem nenhum atrito na sua mão, afazeres mecânicos, evidentemente que a sua pele vai ser mais fina. Mas se você usa essa pele, né, ela faz atrito com algo, evidentemente que ela vai dar resposta àquele atrito. Então, ela vai começar a engrossar por adaptação, por proteção. Né? Então, ela vai ficar mais espessa em virtude do uso. Se você pega um indivíduo, por exemplo, que anda descalço, outro que anda com um chinelo, vai depender do chinelo, né? Se é uma borracha que amortece ou se é com uma sola de couro dura, em contato com o chão. Isso vai variar a saúde desse pé, vai variar a espessura desse calcanhar, por exemplo. Aí vai variar também, considerar a hidratação dessa pele. Se aquele tecido já está com tendência de rachadura, e aí você provoca essa pressão, esse peso maior sem amortecer, a pisada, certo? Evidentemente que a distribuição das forças lá no pé vai se dar de forma diferente, aí vai rasgar a pele mesmo. Então, o que é que a gente tem aí no sistema tegmentar? As 3 camadas, como eu havia falado, né? A epiderme, uma camadazinha mais superficial, composta por células vivas, células mortas, e os queratinócitos, os corneócitos. A derme, que é a camada mais espessa, que contém o grosso, né, a parte mais viva dessa pele, onde eu vou ter ali terminações nervosas, vaso sanguíneo, onde vai ter tecido de cicatrização, certo? O próprio pelo, a raiz do folículo piloso para o crescimento dele, colágeno vai ter ali, certo? E a tela subcutânea. A tela subcutânea que é a parte de gordura, né, que vai dar a condição nutricional também dessa pele, certo? Professor, ainda está podendo chamar a tela subcutânea de hipoderme? Antigamente era chamado, mas a nova nomenclatura de 2015 para cá já é tela subcutânea, certo? Como diz o meme, errado não está, está desatualizado. Entendi. Entendeu? Mais uma vez, o assunto da aula de hoje é sistema tegmentar. Está escrito na tela aí, ó. Sistema tegmentar. O assunto da aula de hoje. Sobre pele. Ok, Matheus? Professor, bom dia. Bom dia. Eu queria saber por que estão mandando ainda os e-mails institucionais aqui na caixa de mensagem. Sinceramente, eu não estou entendendo ainda por que está acontecendo. Eu pedi para mandar só as pessoas que não receberam a notificação no e-mail institucional, para que eu pudesse adicionar no Google Agenda. Mas aí só precisa mandar quem de fato não recebeu a notificação no seu e-mail institucional. Quem recebeu não precisa desse movimento. Ah, sim. Certo, Entendeu? mas assim, no portal do aluno, você entra e corrige lá. Certo, mas a questão é porque você vai corrigir o seu. O aluno corrige o seu. Como é que eu vou ter acesso do que está corrigido? Justamente, é por isso que não tem necessidade de estar mudando aqui, entendeu? Porque realmente as mensagens estão atrapalhando muito, porque fica muita mensagem no chat aqui, e eu não estou entendendo nada que o senhor está falando, porque as mensagens ficam bem na frente da sua aula, entendeu? Realmente está muito complicado, porque é muita mensagem. Como é que eu vou saber o e-mail da pessoa, se é a pessoa que é a detentora do e-mail? Eu preciso ser notificado, sinalizado de qual é o e-mail. Por isso que eu solicitei o envio no chat do e-mail institucional, só por isso. Tá ótimo, professor. Tá De bom, boa, professor, pode continuar. Vai lá. Então, a pele, que é o nosso revestimento global, ela tem como principal função a cobertura do corpo, é o revestimento.
Então, por isso que ela pode ser também um vilão, porque na medida em que ela é deteriorada, que ocorre alguma lesão na pele, os micro-organismos acessam facilmente a circulação sanguínea, né? Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com a nossa pele. Sofreu uma lesão, uma arranhadura, qual é a primeira conduta? Lavar com água e sabão aquela região, para que eu possa minimizar a quantidade de micro-organismos que povoam aquela região. Porque na pele da gente, a gente tem normalmente já, certo? Normalmente já, certo? A gente coloca... Desconcentrei aqui porque eu fui ver aí vamos parar com coisa no chat, né? Vamos se concentrar aqui naquilo que é importante. Se não for para responder coisas do e-mail lá, né? Ou para tirar dúvida, certo? É preferível que a gente concentre-se aqui. Se houve algum desentendimento aí no chat, eu peço que a pessoa que se desentendeu, né, encerre o assunto, tá bom? E o desentendido recompreenda, ressignifique o contexto, tá certo? Então, vai lá. Então, a pele faz essa cobertura externa. E é importantíssimo que quando haja uma arranhadura, uma lesão, uma fissura na pele, que a gente possa higienizar o quanto antes para evitar que os micro-organismos adentrem, né? E eu estava falando que na pele existem normal morando na pele da gente micro-organismos. Só que eles vão estar numa relação, né, harmoniosa com a gente. Eles vão estar lá produzindo algumas substâncias importantes do nosso corpo, da nossa defesa. Mas aí, na hora que abre uma porta de entrada, ele vai lá e, opa, tá aberta, eu vou. E aí, no que vai, atinge corrente sanguínea, aí vai dar uma infecção, uma inflamação mínima que seja, até mesmo no fôlego piloso, por exemplo, vocês fazem depilação. Assim que faz a depilação, sai, se você fizer com cera ou com pinça, né, vão ter alguns pontos que tem gotículas de sangue, não é verdade? Aí essas gotículas de sangue, por quê? Porque esse pelo está lá em contato com a raiz, né, está firmemente ligado, está na fase telógena ainda, ou anágena, perdão, está na fase anágena, e aí acaba aqui rompendo aqui o vaso sanguíneo, então provoca microhemorragia, né? Certo? E aí você tem essa possibilidade do sangue vir a ocupar todo o espaço aqui e sair aqui, né? Se externalizar, tá bom? Então você... É importante que quando tem esse procedimento, você faça a higienização global da pele, certo? Aí você cria foliculite. Exatamente. É inflamação. Mas quando a gente... um tempo atrás, eu fui mordida por um cachorro, certo? Aí formou, tipo, um L do queixo até um pouco aqui em minha testa, né? Aí foi costurado, né? Eu fui no médico, o médico falou que era para fazer com cirurgião plástico, não sei o que, não sei o que. Eu levei 11 pontos. Certo. Levei 11 pontos no meu rosto. Aí o que acontece depois? Como assim? Não entendi. Não, é porque eu queria saber como é que eu posso dizer? Que você fez uma cirurgia, já está há quanto tempo? Já deve ter cicatrizado. Faz tempo. Pronto, ela deve ter feito a cicatrização natural da pele. Aí ele falou de cirurgia estética, né? Que ele fez a cirurgia, não, digamos assim, não estética. Ele fez a reconstituição daquilo que foi destruído. Mas às vezes a pessoa pode fazer uma cirurgia estética em que você vai recobrir essa cicatriz, por exemplo, né? A depender de como tenha sido ela. Igual como, por exemplo, o pessoal faz abdominoplastia, não tem excesso de pele, aí vai tirando os excessos, então aquilo que não era agradável para a pessoa, que ela queria retirar, que estava em excesso, ela vai lá e recobre. Então, por exemplo, se fizesse uma cirurgia estética, não sei como é que está o estado aí, né, da cicatriz, haveria a possibilidade de fazer uma cobertura desse tecido, né, de puxar mais o tecido, de aproximar mais as bordas, aí teria que ver de acordo com o que está desenhado, né, na cicatriz. Agora, na parte em que a pele sofreu cicatriz, evidentemente que houve a formação de tecido cicatricial, tecido fibroblástico, aí você tem
terminações nervosas na região, principalmente terminações nervosas livres, mas aí a parte de crescimento de pelo aí realmente não vai acontecer. Crescimento de pelos lá, né, tá bom? Tá certo, obrigada. Então, ó, a pele está aí para proteger os tecidos mais profundos, né, dessas lesões. Ei, professor, estão pedindo aqui... Só um instante. Aí a pele, né, também tem a função de sintetizar a vitamina D, que aí vai depender da fonte de sol, né, de raios UVA e UVB, tá certo? Você vai ter isso. E é o local em que a gente tem contato com o mundo externo, através dos receptores da pele. É pela pele que a gente contacta se a coisa é áspera, aguda, lisa, né, a textura da superfície é quente, se é fria, é através dos receptores cutâneos, né? Diga lá, campeão. Estou Professor, pedindo tá para bom. falar sobre as 3 camadas, mais sobre as 3 camadas. Exato. Sobre as 3 camadas. Nós vamos ter um tópico de cada camada. Eu só apresentei que elas são a epiderme, que é a mais superficial, a derme, que é a média, que contém fibroblasto, tecido nervoso, glândulas, né, o folículo piloso, vasos sanguíneos. É a parte mais povoada, mais viva da pele em si, né, a parte vascularizada. E a tela subcutânea, que é a camada de fixação de gordura. Fiz apenas essa apresentação. Agora, daqui a pouco, ó, vai ter só epiderme. Aí nós vamos destrinchar a epiderme todinha, certo? Só derme. Aí nós vamos destrinchar a derme, entendeu? Só tela subcutânea, aí vamos cada uma. Beleza? Vamos falar de forma global Gente, sobre... só falar um negócio. Já que todo mundo está reclamando, que não quer que mande chat, quem está reclamando, para também de mandar chat, porque todos ficam mandando chat falando para parar e ninguém para. Aí fica mandando mensagem. É uma bola de neve que não acaba. Parou. É igual aquele pessoal que, sei lá, se ela tá fazendo barulho, aí o pessoal, silêncio, aí todo mundo for pedir silêncio, o silêncio nunca vai chegar, né? Bom dia, professor. Diga lá, campeão. Professor, só uma sugestão, o senhor podia mutar o chat, né? E deixar as perguntas para o final e só por áudio, né? Porque o chat está muito bagunçado hoje. Tem perguntas e assuntos que estão fora do contexto de aula e não dá para se concentrar. Só isso mesmo. Resumindo, professor, sem condições de absorver nada na aula de hoje. Muitas conversas paralelas. Não tem condições da gente aprender dessa forma. É porque, professor... Tira até a atenção do professor. Sem empatia. O povo Vamos lá. conversando desnecessariamente. Isso é importante, a gente Tira o foco vive. do professor. Isso também importa. Vocês estão me ouvindo? Tá, o áudio tá ligado. Nem sei se o áudio tá ligado. Tá. Olha só. Às vezes é importante acontecer para que a gente possa nos colocar, perceber como é que a gente se porta diante das adversidades, diante de se colocar no outro, né? Ter empatia pelas situações, pelo outro e tal. Foi um exercício isso hoje. Vamos encarar isso como tendo sido um exercício, uma experiência, né, uma oportunidade de vivenciar isso. Já vivenciamos, a gente reflete aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, certo? Se a gente se excedeu em algum ponto ou outro, para que a gente possa não voltar a cometer, caso isso tenha acontecido, né, nenhum outro excesso dessa natureza, e que se a gente passar por uma outra situação como essa, que a gente possa se portar de maneira diferente, uma vez que você fez a análise, né, a autoanálise, que é o mais importante, que é o autocrescimento. Isso é o que vai ficar, certo? Tira as boas experiências daquilo que foi vivido. Tranquilo? Professor, eu só queria, assim, falar uma coisa, não é desvalorizando os outros cursos, sabe? Mas, assim, a anatomia é uma disciplina muito complicada, o conteúdo é difícil, não é fácil. Tem muita gente que não vem do ensino médio agora,
fez o ensino médio há muitos anos atrás, tem muita dificuldade. Assim, a gente é da odonto, e assim, a gente não está conseguindo compreender praticamente nada, porque tem muita conversa paralela, conversando sobre bebida, Isso aí a gente sobre já isso, pontuou. aquilo. Isso E já foi assim, contado, eu estou colocando como etapa passada, etapa já superada, para frente, essa análise cada um deve pois fazer. aí assim, aí o pessoal fica brigando no chat, a pessoa tem isso que já compreender, que a gente paga uma coisa muito cara, então a gente quer aproveitar cada momento da aula. Professor, é tipo assim, ó. Fala, Tipo assim, anatomia é um curso muito extenso. Todo mundo tem sua dificuldade. Não, é Rebeca. Todo mundo tem sua dificuldade. Então, tipo assim, no meu caso, eu vejo pelo celular e tem uma criança de 2 anos do meu lado, tá entendendo? E aí, tipo assim, eu tenho que focar bastante na aula. E tem gente que conversa sobre bebida, sobre outras coisas paralelas, que é horrível. Aí eu sou, tipo assim, dá só um toque, entendeu, pro pessoal? Porque não é só aqui. Em outros cadeiras também tem a mesma pessoa falando o mesmo assunto e meu Deus, sem condições. Não, tranquilo, isso já foi superado. Sheila, se for para falar alguma coisa sobre esse contexto que foi vivido, aí eu não vou permitir a fala, não querendo lhe cortar a fala. É só porque isso já foi superado, tá bom? Nós já entendemos isso. Se for uma dúvida da aula, por favor, pode fazer. Sheila Fernandes. Você levantou a mão. Professor, continue a aula, por favor. A gente tem Obrigado. pouco Paula tempo. Vanessa, você levantou a mão, é alguma dúvida? Tirou, então pronto, beleza, vamos continuar. Professor. Não. Professor. Quem for querer falar, levanta a mão, que estou acompanhando pelo levantar da mão, tá certo? Sheila, já tira a tua mão, porque tu já falou. Vai lá, Danilo, é sobre a dúvida da aula. Diga lá. Danilo Lobão. Acho que ele levantou equivocadamente. Então vamos lá. Ou então o microfone dele está desligado e ele não está ligando. Pronto. Voltou aqui ao normal. Deixa eu falar. Embaixo de cada pelozinho que tem na pele, tem um pequeno músculo, é? A gente vai estudar sobre a anatomia de cada um deles, mas antecipando a sua pergunta, associado a cada pelo, tem um músculo eretor do pelo que faz com que ele se movimente, né? Quando a gente tem, por exemplo, um arrepio, né, que o pelo ficou ouriçado, aí quem faz esse movimento é a musculatura do pelo. Tá certo, obrigado. Então vai lá. Aí tirem a mão levantada aí, por favor, só para eu acompanhar aqui quem está pedindo voz. Beleza. Sheila, tira a tua aí, Sheila. As funções da pele, ó. Termorregulação, metabolismo, fotoproteção, equilíbrio hidroeletrolítico, barreira contra infecções. Essas são as funções principais da pele. Vamos em cada uma delas. Já que a gente estava falando de barreira contra infecção no último slide, vamos começar por ele, né? Por ela, função. Então, a pele, ela possui uma camada de células que foi liberada queratina, e essa queratina, em formato líquido, se dispersa por todo o conteúdo da epiderme. Então, essas células aqui, mais na periferia, certo? Da epiderme, são células que estão em estágio de morte, são células da região granulosa, elas começam a liberar as suas queratinas que tem dentro da sua matriz celular. Então, ao liberar a queratina, essa queratina vai formar um manto aqui, ó, um manto líquido, né, que vai se juntar com o líquido do suor, que vem da glândula sudorípara, vai se juntar com o material que vem da glândula sebácea, certo? O sebo. Vai se juntar, evidentemente, nesse suor tem água, né, composição de água. E também tem, na parte lá do pH desse líquido, né, um líquido ácido, é um pH entre 4,5 e 6,5. Então, você tem aquele gel, nem gel, não é líquido mesmo, né? Você pega o seu suor tem um gostinho salgado, né? Tem eletrólitos, lá tem sódio, tem potássio, que o corpo está eliminando. Às vezes sai, dependendo da medicação que você esteja usando, né, nesse suor está contido também a composição desse medicamento que exala pelo suor, que tem um cheiro lá característico
dependendo do que você esteja tomando. Não é todo medicamento, alguns medicamentos têm essa via de saída do corpo, né, de excreção, de eliminação. Então, a gente possui essa barreira que está ocupando, que a gente chama de um manto lipídico, como ácido, como líquido, né? Você junta tudo isso aí, ó, ácido, a acidez do pH é líquido, do suor tem líquido, tem sebo, então tem gordura, certo? E tem queratina, forma um manto, certo? E esse manto serve para proteger a entrada dos micro-organismos. Porque vamos lá na bioquímica. Tem substâncias que são lipofílicas, ou seja, elas gostam de gordura, lipofílica. E tem substâncias que são hidrofílicas, ou micro-organismos, né? Então, eles gostam de água. Como nesse manto tem água e tem gordura, na presença do sódio e do sebo, tem os dois, se a substância, um micro-organismo lipofílico, tem atração por gordura, ele se adere na gordura lá. Mas na hora que vai passar na água, aí não dá, certo? Não dá interação química e repele. A mesma coisa o contrário. Ele é hidrofílico, ele passa na camada água, mas quando chega na gordura, a gordura ó, repele e ele não consegue entrar. Então, funciona como uma barreira, certo? Por reconhecimento da superfície da membrana plasmática daquele micro-organismo. Reconhecer que tem isso, aquilo outro, interagiu em um, não interagiu no outro, então manda-se embora. Ainda tem o papel do ácido. Na hora que se ele conseguisse passar, ele ia sendo deteriorado, porque o ácido ia corroendo a membrana plasmática desse micro-organismo que queira adentrar. Né? Então, você já interferia nesse processo. Você também tem, na membrana da célula, da epiderme, tá certo? Você tem estruturas ali, ó. Olha só aqui, deixa eu pegar só a epiderme. Vendo aqui, ó. Que é toda a epiderme, lá mais superficial e aqui mais profundo, né? Então, você tem algumas estruturas lá que são apresentadoras de antígeno. Aqui, ó. Essa aqui é boa de ver. Olha só aqui. São células apresentadoras de antígeno. Essa lilazinha aí. Ó. Então, ela reconhece, né? Ó, certo? Células apresentadoras de antígeno. Tem os linfócitos, tem as células de Langerhans. Aí você, micro-organismo, entrou em contato com a pele vai e diz, opa, peraí, isso aqui é fulano de tal. Isso aqui vai me trazer algum dano, algum problema. Vou logo ativar o sistema imunológico, meus anticorpos, para produzir defesa contra aquilo, e caso aquilo venha invadir, eu já estou com as defesas prontas ali para coibir a entrada. Né? Você já tem essa sinalização celular. Você tem uma sinalização química, ó, a queratina, o ácido, a água e a gordura, e tem uma sinalização celular. As células identificaram a presença do micro-organismo A, B e C, e já chamou o sistema imunológico para produzir defesa em relação a isso. Né? Alguma dúvida aí, se for, vai levantando a mão sobre cada ponto que a gente for falando durante o você da palavra. Equilíbrio hidroeletrolítico. Né? Equilíbrio hidroeletrolítico. O nome já está sinalizando. Ó, o equilíbrio entre a composição de água e de eletrólitos. A gente lembra lá na química do ensino médio, né, da físico-química, dos movimentos, né, pela membrana celular, que você tinha transporte passivo, transporte ativo, você tinha a osmose, lembra? Fagocitose, a pinocitose, então você tinha esses movimentos. Quando sai água, você tem a pinocitose, né, quando você ingere água, perdão, você tem a pinocitose. Quando você ingere um fragmento de uma célula, a fagocitose. E esse água e esse eletrólito, eles estão em constante movimento pela membrana celular, certo? A ponto de, caso haja um desequilíbrio, se sair muita água, junto com a água sai o eletrólito, sai o sódio, sai o potássio. Então, se entrar água demais na célula, vai encharcar a célula, vai provocar uma alteração da osmolaridade, vai, por exemplo, deixar o interior da célula vai ficar hipotônico, muito líquido para pouco eletrólito, na concentração baixa, porque tem muito solvente, pouco soluto. Ou o contrário, sai muita água da célula, então ficou uma concentração menor, porque saiu solvente, e ficou mais soluto, a concentração fica maior.
E essas alterações nas concentrações no interior das células interferem na dinâmica da transferência, da passagem das substâncias. Que vocês lembram das leis físico-químicas lá do ensino médio? Por exemplo, tem a lei de Frankenstein. Frankenstein dizia que as substâncias se movimentam do local de maior concentração, maior pressão, para o local de menor pressão, menor concentração. Então, se houver desequilíbrio, há uma inversão do fluxo. E essa inversão do fluxo pode vir a ser prejudicial, que pode vir a tirar muita água ou colocar muita água no interior da célula, provocando a morte celular por desidratação ou por plasmólise, quando explode a célula todinha, porque abarrotou-se de líquido. Com a hemácia, por exemplo, isso pode acontecer, e a hemácia é responsável por carregar o sangue, carregar os gases, oxigênio, CO2 e tal, juntamente com o pigmento da hemoglobina. E se você destrói essa hemácia, você dificulta a transferência, o transporte dos gases pelo corpo até chegar nas células. Então, você já tem uma alteração em relação a isso. Então, quando a gente se expõe demasiadamente ao sol, quando você fica muito tempo sem repor aquilo que está perdendo pela transpiração, pela fala, pela micção, pela evacuação, você, se não vier a repor, você vai comprometer ao longo do tempo, não de imediato, mas ao longo do tempo, esse equilíbrio, Porque se está faltando líquido, em alguma parte do corpo, algumas células específicas, ele vai lá e, rapaz, já que está faltando, eu estou precisando de água, então fazer o quê? Elimina a urina, mas não, eu vou querer essa água de volta todinha. Aí você começa a comprometer os rins, Começa a dar falha renal, então você já traz outros danos aí. E aí o corpo vai na tentativa de corrigir os erros, até que você venha a sanar esse problema ingerindo, de fato, a água. Diga lá, Maíra Costa. Professor, bom dia. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Pronto. Quando a gente toma um Gatorade, por exemplo, a função de reposição de íons, ela é imediata na hora que a gente toma, depois de uma atividade física, por exemplo? Imediato, basicamente só o veneno, certo? Porque não vai ter o efeito imediato, mas é a curto prazo. Porque a absorção é rápida. E o corpo, estando na necessidade, aumenta o que a gente chama de biodisponibilidade. Aquela substância ela vai ficar muito mais acessível para ser absorvida, porque é uma necessidade da célula. Então, ela vai dar mais preferência àquilo, mas de imediato, não. É uma ação de curto prazo. Quando você, por exemplo, estava na festa, tomou umas e outras e tal, e aí botou tudo para fora, vomitou tudo. Durante a ingesta de bebida, você não estava associando a ingesta de líquido, de água. Você estava só botando mel para dentro. E nada de ingerir água, Aí o que é que vai ocorrer? Tu vai urinar mais, porque o álcool, ele interfere, a gente vai ver na aula de endócrino, o álcool interfere na dinâmica do hormônio chamado ADH, antidiurético. Tem inibição antidiurética, então você passa a urinar mesmo. Aí urina, e tu não tá bebendo água, tu tá só botando mel para dentro, E aí tu tá desidratando. No outro dia a gente não acorda com dor de cabeça danado, prometendo a Deus que não vai mais beber, certo? Por quê? Porque houve desidratação, você perdeu muita água e eletrólito. As células excitáveis, são as células nervosas, células do músculo, certo? Elas são... Tem alguém com áudio aí, ligar alguma coisa aí. Então, já eu te dou a palavra, Isabel. Então, você tem provocar dessa desidratação. Você perdeu muita água, perdeu muito eletrólito. Aí a dor de cabeça se deu pela desidratação, pela perda de eletrólito. E aí você passa o longo do dia todo aquela ressaca, meu Deus do céu, você é um enfraquecido corpo, tem vontade de fazer nada, basicamente. Promete que não vai mais fazer isso e tal, até que a pressão possa uma oportunidade depois de estar bom. Então, como por exemplo, quando a pessoa, de uma forma chula, falar, toma um porre de cachaça, e no outro dia ela acorda totalmente sem eira nem beira. Normalmente, quando você toma muita água, por exemplo, eu tenho a sensação de que eu fico pior ainda. É como se eu estivesse causando desidratação no meu corpo por conta do excesso de água, já que eu já estava desidratada antes. Mas se você estiver bebendo a água em paralelo com a bebida lá... Eu digo depois, no dia seguinte. Sim. Também você não pode ingerir em demasia. Tem que ser em dose paulatina. Você aumenta a frequência e diminui os intervalos, Entendi. E aí você vai dar a condição do corpo e absorvendo aos poucos. Porque se chegar a uma demanda muito grande de líquido,
ele não vai absorver muito, porque senão ele pode provocar danos na ruptura da parte da membrana plasmática. Então, ele vai aos pouquinhos. Aí, aquele excesso vai lhe deixar com o estômago muito cheio, sensação de refluxo, então não vai causar um bem. Tudo menos a saciedade da sede, né? Isso. Aí vai Tá ter bom. que aos poucos, né, fazendo. Diga lá, Isabelle. Obrigada. Professor, Aí, em relação à água com gás, que normalmente algumas pessoas utilizam na hora da bebida, ligando. Tem relação, coisa assim? a questão da água com gás, ela vai ajudar, assim, na questão da digestão melhorada, né? Porque a ingesta de bebida alcoólica normalmente está associada também aos petiscos, né? As comidas mais gordurosas e tal. Então, vai deixar o indivíduo menos empachado, principalmente as pessoas que já têm problemas em relação a isso, porque aumenta a acidez do estômago, consequentemente aumenta o poder de quebra dos alimentos lá no estômago. Então, facilita nesse sentido. Mas se a gente pensar só no eletrólito em si, vai ter a hidratação do mesmo jeito, certo? Normal. Professor, a queda de pressão também interfere por falta de desidratação? Levanta a mão só para eu organizando aqui, tá bom? Mas pode falar aí. A queda de pressão é devido à desidratação? Porque baixa o volume, né? Deu uma certa hipovolemia, então a pressão vai cair por conta disso. Baixa o volume, fica desidratado, o volume. Okay. Então, o pessoal que fica, por exemplo, né, lá naqueles aqueles bronzeamentos, né, tem os bronzeamentos artificiais, naturais, né, fica lá exposto ao sol e tal, se a galera não tiver, né, hidratando esse corpo, molhando esse corpo na superfície, ingerindo líquido, corpo, suco, tal, se você não respeitar essas questões, esses protocolos, vai sair de lá com dor de cabeça constantemente, consequentemente aumenta a pressão pela dor de cabeça, né, porque o corpo está com cefaleia e ele quer tentar compensar e acaba sobrecarregando o coração. Então, você traz problemas maiores, né? Além de, claro, aí nós vamos para outro tópico aqui da fotoproteção, quando a gente se expõe demasiadamente ao sol, nossos melanócitos, olha aqui, ó, nossos melanócitos, ó, os verdinhos aí, ó, nossos melanócitos, eles vão estar sendo estimulados a produzir mais melanina, para pigmentar o corpo e consequentemente, provocando o escurecimento. Só um instante, viu, Georgivana? Provocando o escurecimento da pele. Quando isso ocorre uma vez, outra vez, não vai trazer prejuízo, mas se isso ocorre com frequência, você está estimulando o metabolismo da célula. A célula está sendo constantemente promovida a um aceleramento. E aí, esse aceleramento, como ela está em constante renovação, há o risco das complicações metabólicas de mutação, inclusive. E aí isso pode vir a originar uma displasia e depois uma neoplasia, que é o câncer. Então, vai fazer exposição ao sol, tem que estar usando um fotoprotetor, né? Que ele vai trazer, na verdade, uma diminuição do raio que penetra na pele da gente do UVB. Não vai impedir, mas ele vai diminuir consideravelmente, né? Então, o protetor não é nem protetor solar, é filtro solar. Certo? Ele só filtra, ele diminui a quantidade de raios que vão chegar na pele da gente. Não tem nenhum que seja... aí você usa, claro, bloqueador é bloqueador, não vai estar dizendo, mas no conhecido protetor solar, na verdade, ele é um filtro e não um protetor solar. Diga lá, Georgivana. Professor, por que as pessoas que têm o coração crescido, elas não podem beber muita água, muito líquido? Vamos lá. Se eu tenho um coração... É aula lá de circulatório, mas a gente aproveita aqui por conta do tema, né? Um coração crescido, ele tem a fibra distendida, a fibra muscular distendida do coração. Se eu aumentar o volume, e esse volume que eu vou ingerir, evidentemente vai parar a minha corrente sanguínea e, consequentemente, vai chegar ao coração. Eu vou estar provocando um esforço maior do coração. O coração vai ter que botar mais força para poder ejetar um volume maior. E esse coração, ele está na sofrência. Ele está esticado, o tecido muscular dele. Como se tivesse um elástico já morrendo lá, para você, né, devolver a contração, o encurtamento das fibras com o elástico morto, ou em fase, né, de já destruição, é muito mais complicado. Então, você vai sobrecarregar esse coração, porque ele é distendido. E aí, ao se distender, as fibras elásticas, são as fibras que devolvem ao volume original,
elas estão desgastadas, então o coração não consegue contrair-se tanto. Por isso que você não deve ingerir tanto líquido numa situação dessa. Entendi. Obrigada. Aí, nada, outra pessoa tinha levantado a mão, mas aqui tirou, então é porque deve ter sido sem querer, eu já fui respondido. Aí, associado a essa questão da exposição aos raios ultravioleta, né, nós vamos ter aí o metabolismo. Está associado exatamente à fonte de luz, né? Porque se a gente está exposto ao sol, nós estamos ativando nossa vitamina D, que ela é proativa, ela está lá, na verdade, inativa, ela está lá, não tem função nenhuma, até que o sol chegue e ative ela, né? Que, na verdade, o raio UVA e UVB vai fazer com que a nossa vitamina D ativada, que é o calcitriol, vai permitir com que haja a fixação do cálcio nas células ósseas, né, e deposição de cálcio nas células ósseas para que haja o crescimento e fortalecimento do osso. E esse crescimento, esse fortalecimento, ele é constante, porque o osso está constantemente assim. Ó. Vocês devem ver lá na histologia que existem duas células, basicamente, no osso. Uma que destrói e uma que repõe. A que destrói é o osteoclasto, um C, a que repõe é o osteoblasto, um B de bola. Né? Então, você tem essa constante desmineralização, desgaste ósseo, com a reposição óssea. E a vitamina D tem um papel crucial nesse processo, né? Principalmente na renovação, na calcificação, que é ela que se adere ao cálcio para permitir que haja a adesão do cálcio nas células ósseas. Então, quando o osteoblasto vai repor a matriz inorgânica do osso, né, é preciso que esse esteja com a presença da vitamina D e do cálcio, portanto, para crescimento e fortalecimento desse osso. Se não tiver, com o tempo esses ossos vão ficando mais quebradiços, mais frágeis, né, mais esponjoso, mais frágil, mais fácil de ser quebrado. E aí eu vou tecer uma informação, aí eu quero que seja devidamente interpretada e analisada. Olha só. O melhor horário para ativar a vitamina D, né, porque ela está diretamente associada à exposição da luz do sol, é o horário de meio-dia às 14 horas. É o melhor horário para ativar a vitamina D. No entanto, porém, é também um horário crucial para câncer de pele, né? É um horário crucial. Então, você vai ter que botar na balança. É melhor eu pegar doses paulatinas de vitamina D bem cedinho da manhã, no finalzinho da tarde, todo dia, né? Ou algumas vezes ao dia com o sol, ou eu ir com tudo 2 horas da tarde, né? Meu dia 2 horas da tarde, arriscando ter um câncer. A minha família já tem genética para isso, e aí eu vou me expor a isso, eu vou dar mais margem, né? Então você bota na balança aí o que é melhor, certo? Evidentemente, eu penso que você deve ter escolhido os extremos, né? O horário mais cedo e o horário mais no fim do dia, para que isso aconteça. Professor? Às vezes, só um instante. Sempre que quiser falar, eu já repito, né? Aperta no botãozinho levantar a mão que eu acompanho aqui e dou a palavra na hora. Para não quebrar aqui um raciocínio. Aí, ó. Pronto, Camila, já. Então, você, ó. Às vezes você vai ao médico, o médico prescreve tomar sol no horário de meio-dia às 14, porque a sua vitamina D está lá abaixo de 0, certo? Abaixo de 0. Aí ele tem que dar uma dose de ataque, ali 2 dias alternados, certo? De exposição nesse horário, e depois faz a dose de manutenção, nos horários de final, começo da manhã e final do dia, né? Para ser a dose de manutenção, mas na hora da dose de ataque tem isso aí. Diga, Camila. Professor, sobre a vitamina D, no caso, só o uso de medicação não é suficiente para alguém que está com deficiência, né, em excesso da vitamina D. Tem que estar a exposição ao sol, não é assim? É porque a absorção não é plena. Por exemplo, um exemplo grotesco. Você toma 1 grama, certo? 1 grama de vitamina D e a absorção é de 10 miligramas. É muito baixa a absorção, certo? Então, você, ao expor ao sol, você vai potencializar aquela 1 grama que você está ingerindo. Ela é sintética, né? Então, a absorção não é plena. Quando você ativa sol, aquele 10 miligramas que você tomou, ele se potencializa porque ele foi ativado mais ainda, além de promover uma melhor absorção e ativar aquilo que você tem dentro do seu próprio corpo, né? De
produção natural. Diga, Isabela. Isabela Alencar. Professor, assim, eu tenho carência de vitamina D, às vezes ela tá muito baixa. Aí quando ela tá muito baixa, quando eu vou à exposição ao sol, eu fico tonta e meio que eu praticamente tenho um desmaio. Por que isso acontece? Tem que ver glicose, né? Como é que tá a glicose, como é que tá a pressão, porque às vezes você tá com glicose baixa e expor ao sol, que vai naturalmente provocar uma desidratação, portanto, uma exigência maior do metabolismo dessa célula, aí é mesmo que pedir para a pessoa, né, se complicar. Então, você tem que avaliar o seu estado geral para saber se essa terapia é adequada. Porque é um esforço físico se expor ao sol. Tem que avaliar os outros contextos do meu corpo, né, inclusive a taxa de glicose. Entendi, obrigada. Pode ser que você tenha, por exemplo, um astigmatismo severo, e aí a exposição ao sol lhe dá irritabilidade no olho, a claridade. Essa irritabilidade vai provocar também sensações, né, de desmaio, gasturas, né, mal-estar, por conta da claridade como um todo, né, que interfere no seu equilíbrio. Oi, Odina. Não, R. Oliveira, perdão. Primeiro R. Oliveira. Professor Roberto aqui. Roberto, pronto. Pronto, em relação à absorção da vitamina D, né, principalmente ano passado, né, ano da pandemia, eu li muitos artigos sobre isso, mas não é uma unanimidade, assim, na área médica sobre isso, né. O senhor falou em relação ao horário, né. Em vários artigos que eu li, diz que é a partir das 10 horas, e somente durante 15 minutos. É isso mesmo? O horário a partir das 10 é o horário que você sai da fase, que é aquele horário em que você poderia tomar sem prejuízo pensando no câncer. A partir das 10, esse horário já tem que pôr na balança o que é prioritário naquele momento, certo? Se é uma deficiência muito grave, ok. Mas se não é, não tem necessidade. Aí, evidentemente, que o horário a partir das 10 é uma incidência de sol maior, consequentemente vai trazer um retorno da vitamina D maior, sim. Se eu pensar único exclusivamente na vitamina D. Agora, o pico é meio-dia às 14, o pico. De 10 horas ele começa a entrar no curva ascendente, né? Aí encontra ali uma região de platô de 12 horas até as 14, em que há uma manutenção, né, do pico, e aí depois entra numa fase de declínio, que é depois das 14 horas, quando ele vai diminuindo até chegar ali 16 horas, quando ele já está bem parecido com o início da manhã. Então, você tem essas fases, certo? Claro, evidentemente, que nesses horários, depois das 10, aí é com o pico de meio-dia, por isso que eu citei o pico, aí a incidência e a ativação do vitamina D vai ser muito melhor. Mas eu volto. Tem que contrabalancear com a exposição ao fator câncer. Só 15 minutos não vai... A necessidade também, né? Isso. Se é uma coisa de dose de ataque, se você precisa de imediato, faça. Porque você não vai fazer todo dia, você vai fazer ali 2, 3 dias, certo? Para dar uma revigorada. Depois você vai para a manutenção. Aí dependendo do seu fototipo, se é um indivíduo branco com albino, certo? Está se expondo nos outros horários sem uso de filtro solar. E aí, nesse momento, você não usou, beleza, porque tinha que ativar a vitamina D. E nos outros horários você também não usa. Aí, meu amigo, você está pedindo para ter um câncer de pele futuramente. Mas se você toma os cuidados nos outros horários, não é esse horário que você tomou que vai lhe causar o câncer. Por isso que eu estava dizendo, você tem que fazer essa avaliação global da coisa. Não avaliar a coisa só por uma linha de raciocínio. Tem que ter uma visão global do negócio. Vai lá, Em Maria. relação à área da pele, tem alguma coisa em relação a isso? Porque eu já li que tem que tomar na parte da frente, no peito. As áreas mais fortes são as áreas mais frontais, né? Por conta da posição geográfica em que se encontra o nosso continente aqui, né? O tempo de exposição e tal, na linha mais próxima da linha do Equador, certo? Então é uma área mais frontal. Mas não quer dizer que as outras Então, a áreas... absorção, assim, se eu ficar de costas para o sol, ela não é a mesma coisa. Não é porque essa área de sol nas costas. Essa área posterior, as células dela não foram configuradas, né, na nossa embriologia para esse tipo de situação. As áreas mais comumente são as áreas anteriores. Isso a gente chama de anatomia antropológica, certo? Se você for para outro país, aí, claro, isso é uma árvore genealógica, não é você aí que vai mudar totalmente o hábito da sua célula em você. Mas aí, quando você tem geração passando em geração, o seu corpo vai
modificar, se remodelar para dar conta daquele novo ambiente. Isso é a chamada epigenética, né? Que o seu corpo se modela, aí seu DNA também se ajusta, então, com sua cronologia, né? Sua cronologia em termos de relógio biológico, ele se ajusta dependendo do ambiente. Eita, claro. Obrigado. Vai lá, Maria Clara. Professor, a utilização do filtro solar atrapalha na absorção da vitamina D? Vai interferir, eu não vou usar a palavra atrapalhar, mas vai interferir, né? Porque você diminui a incidência, consequentemente diminui o raio que chega, mas o raio que chega é suficiente para ativar. Claro, se chegasse mais, ativava mais, né? Então, se você vai, como eu disse, precisando de uma sobrecarga, você vai ter que se expor sem filtro solar naquela de 15 minutinhos para dar a dose de ataque. Tá, ok, obrigada. Vai lá, Ana Karine. Kelvia. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu quero saber se a deficiência de vitamina D ela pode estar relacionada a sintomas de depressão. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho plena certeza disso. Porque eu tenho que ver se a serotonina, que a serotonina é o neurotransmissor mais associado à depressão, a baixa da serotonina. Eu tenho que ver na biologia molecular, eu teria que voltar para a bioquímica, lá, vou pedir ajuda do Adriano, para verificar se na composição molecular da serotonina se usa vitamina D. Se usar, teria sim, né? Eu não tenho leitura sobre isso, eu posso verificar e na próxima aula trazer algo nesse sentido, tá certo? Tá certo, obrigada. Mas, a gente também não pode estar fazendo assim, nós somos aquilo que comemos, né? Então todos os nutrientes vão ser importantes para formar as diversas moléculas do corpo. Mas a gente também não pode fazer análise do indivíduo por um único elemento, né? Assim, estudaram que, por exemplo, o cara vai fazer uma análise estatística de um determinado fenômeno, e se ele olhar só por um fator, e ele não analisou que aquele fator está envolvido em um contexto, e eu não analisei esse contexto, eu posso concluir que aquela variável é que é a determinante, só que, na verdade, ela não foi a determinante. Ela iria acontecer independente da situação, né? Porque eu não analisei o contexto. Então, eu tenho que ver o contexto como um todo. Vai lá, Adélia. Professor, Oh. Eu vi que o senhor aí a respeito de vitamina D e a moça perguntou a respeito também do coração crescido. Todos os meus exames pede só vitamina D. Onde que eu vou para fazer esse exame que eu tenho suspeita que eu e meu filho temos coração crescido por conta que meu pai morreu disso, né? Eu queria saber do senhor, aonde que eu vou? Cardiologista eu já fui, fez uma bateria de exame e não constou nada. Ele disse que eu deveria fazer um exame mais específico. O teu áudio cortou algumas coisas no começo. Eu entendi que você e seu filho têm uma confirmação de coração crescido, né? E você falou alguma coisa de nível de vitamina D no começo, que não ficou bem claro para mim, porque o áudio cortou. Assim, professor, todos os exames que eu faço, só consta que eu preciso de vitamina D. Como a minha mãe tem Alzheimer, eu fiquei nessa incógnita. E a minha mãe tem Alzheimer e o meu pai faleceu de coração crescido. Só que nossos exames só dá isso, não dá outra coisa, graças a Deus, mas só falta de vitamina D. E aí eu queria saber aonde que eu exame de sangue. Você falou exame de sangue, né? Aí o exame de imagem seu está acusando coração crescido, não é isso? Aí esse coração crescido, ele tem diversas formas de se manifestar, que é a miocardiopatia dilatada. Aí eu só vou entrar nesse assunto que eu vou sair aqui da pele, né, e vou lá para o circulatório, que é em outro momento, tá bom? E aí não vai casar muito com o que a gente está colocando, porque a vitamina D aqui em si, para essa miocardiopatia dilatada, ela não vai ter uma associação direta, certo? A vitamina D está mais associada a calcificação, crescimento ósseo, raquitismo, osteoporose, essas condições. O que ela poderia estar provocando por conta do cálcio que ela está associada,
seria um endurecimento das paredes dos vasos sanguíneos, no caso das artérias e tudo. Isso compromete a circulação, porque o coração vai ter que demandar mais força para mandar sangue para as artérias, porque as artérias não estão dilatando e contraindo adequadamente, né? Então, tem uma certa interferência na parede que dá como consequência secundária um esforço do coração. Esse coração que está se esforçando muito, ele tem que mudar a sua dinâmica, portanto, sua morfologia. Aí teria que fazer uma série de análises de exames seus para verificar se esse coração crescido é de ordem genética, por deterioração das fibras elásticas do coração, se é por consequência desse esforço físico, em virtude das artérias, né, estarem calcificando-se, ou se é por questão, tem questão alcoólica, mas aí porque o álcool também deteriora as fibras a ponto de deixar miocardiopatia dilatada, doença de Chagas, aí tem vários outros fatores que aí é só na aula de circulatório para a gente poder usar como exemplo, tá certo? Okay. Aí até lá você vai me dizendo os exames todos que você fez para poder a gente ter uma visão global desse assunto seu, né? Francisco Matheus, vai lá, de nada. Francisco Matheus. Adélia, já tinha chamado, mas não falou, acho que é isso mesmo. Então, vamos finalizar aqui com a termorregulação. Olha só. Termorregulação. E aí, pelo horário 10 horas, já a gente finaliza aqui nesse slide. Certo? Regular a temperatura a partir né, dos componentes que estão presentes na pele. Por exemplo, a capa de gordura. Então, se eu tenho um tecido da tela subcutânea, né, bem mais espesso, como a gordura é um isolante térmico e um isolante elétrico, no caso aqui no nosso é só temperatura, eu vou permitir com que eu consiga fazer o isolamento da minha temperatura corporal, certo? Então, eu vou permitir que eu consiga manter a temperatura do corpo num dado ambiente. Estou no ambiente frio. Nossa temperatura não fica oscilando como os animais percilotérmicos fazem. No ambiente frio ele fica com a temperatura baixa, no ambiente quente ele fica com a temperatura elevada. O nosso não, ele mantém, usa, né, todo um arcabouço de mecanismos para manter aquela temperatura. Então eu vou lá usar fortemente minha capa de gordura. Se eu tenho o esforço físico do corpo no ambiente frio e manter a temperatura, é menor. Se eu não tenho essa capa de gordura tão avantajada, no ambiente frio, o meu esforço físico para manter a temperatura vai ser maior. Então, eu vou ter que usar também de outros mecanismos. Agora, o indivíduo que tem uma espessura maior de gordura, no calor, como ela é um isolante térmico, então minha temperatura, não vou conseguir eliminar calor do corpo em virtude do ambiente. Porque se o ambiente está quente, meu corpo tem que eliminar calor para ele não superaquecer. E aí essa minha saída da temperatura vai ter maior dificuldade pelo isolamento da temperatura, tanto para entrar como para sair, evidentemente. Aí eu vou começar a fazer o quê? Sudorese. Começa a transpirar muito mais. Certo? Porque é uma válvula de escape da temperatura, é a sudorese, a transpiração. Então, você transpira, né, você está eliminando calor do corpo. Aí você vai para a atividade física, aí não faz atividade física, não transpira, tem a ver com sua taxa metabólica, né? O indivíduo tem uma taxa metabólica mais rápida, moderada, um pouco mais lenta e tal, então isso vai interferir na dinâmica da sudorese, sim, porque se não atingir um determinado nível de temperatura corporal que necessitasse provocar um resfriamento, não vem a sudorese. Então está associado também a essa questão. Piloereção, aí você tem lá os músculos, ó. Músculo eretor do pelo, tá aqui, ó, o músculo eretor do pelo. Na hora que você tem uma onda de frio, né, o frio está aqui na superfície, na epiderme. Então, para eu contrabalancear essa temperatura da epiderme que está resfriada, né, eu provoco um movimento da musculatura, todo movimento gera calor, acabamos de falar. Então, na hora que eu movimento o músculo eretor do pelo para levantar o pelo, deixar ele ouriçado, né, ereto, eu estou promovendo um gasto de energia e uma liberação de calor nessa região aqui, ó. Então, eu vou provocar calor aqui. No que eu provoco calor aqui, e aqui tem onda fria, né, eu vou fazer uma barreira térmica e na compensação da temperatura, para essa temperatura não adentrar no meu corpo e provocar um resfriamento do corpo. Na hora que essas forças todas começam a desequilibrar-se para um lado e para o outro,
aí você tem o fechamento da situação. Ou vai causar uma hipotermia, que o frio vai conseguir adentrar, ou vai causar uma hipertermia, né? O calor vai conseguir adentrar e tal, não sei o que. Isso vai provocar uma febre, né, e tal. Por exemplo, o menino lá, o filme lá, do navio, meu Deus, qual é o nome? Titanic, né? Tava lá o meninozinho, o ator, que é o... Ah, não esqueci o nome dele agora. Igual de alguém me fala. Não, mas o nome dele mesmo, do ator, né? Leonardo DiCaprio, né, não? Ah, pronto. O Leonardo DiCaprio estava lá no papel do Jack, né? E aí, com a Rose, uma porta lá que flutuava e tal, e a Jack em cima lá da porta, e o pobre lá no meio do oceano gelado. Por que é que não subiram os dois nessa porta? Para ficar os dois lá e não morria de frio. Aí ele teve uma hipotermia, né? Ó. Ele foi usando a compensação do corpo para equilibrar a temperatura, mas chega uma hora que o corpo, já cheguei no meu limite, não consigo mais compensar. Aí começa a ter uma alteração de consciência, de controle de movimento, então você não tem mais a mesma força na musculatura, porque o seu cérebro está começando a não conter todo o corpo, né? Dar conta de todo o funcionamento do corpo. Aí o corpo vai cedendo, e aí já foi, né? Esse coração acaba se congelando também, como é que manda sangue para o coração, para o cérebro, para poder oxigenar, e ele conseguir manter o funcionamento do corpo como um todo, então isso tudo se altera. E, por fim, na termorregulação, a vasoconstrição. Aí você tem aqui, por exemplo, tá aqui deixa eu botar aqui a caneta. Você tem aqui, ó, um vaso sanguíneo, né, e um outro vaso sanguíneo. O mesmo vaso sanguíneo, em duas situações diferentes. Um é em vasodilatação, o outro é em vasoconstrição. Na hora que eu estou correndo, na atividade física, demandando do corpo, que eu estou produzindo calor, minha pele fica toda avermelhada, né? Fica mais ruborizada. Por quê? Porque há um aumento da circulação sanguínea na periferia, na pele, para favorecer a eliminação do calor. Quanto mais sangue tem lá circulando, mais se rouba calor com convectividade. Aí eu estou num ambiente frio. O que é que meu corpo faz? Rapaz, eu vou dar ênfase aos órgãos internos. Eu vou circular mais sangue nos órgãos internos, na musculatura, para se contrair e produzir calor, no próprio coração, no rim, no pulmão, no fígado, no cérebro. Então, os órgãos internos vão ser priorizados. E eu retiro, hoje é a palavra, Jorge, e eu retiro o sangue da circulação periférica. Porque se eu deixar o sangue circulante, na circulação periférica, esse frio externo, ele vai conseguir roubar esse calor do meu interior, que o sangue, né, compõe a temperatura também interior. Então, eu vou roubar esse calor, e, consequentemente, roubando o calor, eu vou estar diminuindo a temperatura do corpo, uma vez que eu estou tirando o calor do corpo. Então, o corpo vai fazer vasoconstrição, estreitamento do vaso, para circular menos sangue. Não é à toa que você, às vezes, fica fazendo fricção, né, na mão, para poder aquecer um pouco pelo calor que você está produzindo na fricção. Se essa vasoconstricção se mantiver por mais tempo, né, você vai deixar as extremidades arroxeadas, porque está diminuindo o fluxo sanguíneo para aquela área, está faltando oxigênio naquela área, porque o sangue está indo só um trisquinho. Diga lá, Jorge Ivana. Professor, quanto tempo o indivíduo precisa ficar naquela situação em que o Leonardo DiCaprio ficou na água gelada para que os órgãos internos comecem a parar de funcionar e congelar? Depende de cada pessoa, depende do metabolismo de cada pessoa. Tem pessoas que isso vai acontecer de maneira extremamente rápida. Tem pessoas que está em xeque é o metabolismo, tem que saber o metabolismo da pessoa. Quanto mais lento o metabolismo, mais rápido esse processo acontece. Quanto mais rápido o metabolismo... Tem alguma coisa a ver do indivíduo ser magro ou ser gordo? Ele, assim, o processo de ser mais... Interfere em tese, certo? Porque às vezes o metabolismo do indivíduo, quando a gente vai associar hipertireoidismo e hipotireoidismo, que tem a ver com a taxa metabólica do indivíduo, né? O hipertireoidismo, ele gera uma pessoa mais magra. O hipotireoidismo, em geral, deixa uma pessoa com um certo edema, quando não tratada, evidentemente, né? Então, ele está um pouquinho mais gordinho. Então, tem uma certa interferência, sim, certo? Tem uma certa interferência porque ele tem mais reserva energética. Sim. Tem mais gordura lá para queimar e virar. Só que, às vezes, o que se dá não se dá mais rápido. O congelamento por estar num ambiente extremamente frio, independente do metabolismo, por exemplo. Congelou porque estava dentro lá. Se você botar a sua mão lá dentro, ela congelava. Né? Botar um objeto lá, qualquer congelado. Então, é muito mais pela temperatura extremamente baixa,
congelando, endurecendo, né, os órgãos moles, do que o metabolismo. Ok. Um frio tipo, mais intenso, né? Lá era congelante. Ok, professor, obrigada. Beleza? Ó, aí eu vou fazer a seleção da monitoria agora, são 10h11, certo? E aí na próxima aula a gente já inicia a parte